64 é um salmo escrito de Davi, um salmo que fala sobre conspiração e bem relevante nos nossos dias, porque é um salmo que, que mostra, né? Davi chama Deus para ver a conspiração oculta, proteger o justo aí e transformar o mal dos ímpios em um instrumento do próprio juízo de Deus sobre a vida desse aí que buscam, no caso, destruir a vida de Davi. Ele é um salmo de lamentação de Davi, lógico, individual, mas também da confiança de Davi sempre em Deus. O que o Salmo 64 vai falar? Vai descrever aí que agora esse inimigo de Davi não era um inimigo externo, longe, era um inimigo de dentro. E as armas desse inimigo não eram espada nem lança. Aí que está o problema. Eram as palavras. Em Provérbios diz que a vida e a morte está no poder da língua. Então, Davi, ele mostra isso, que as calúnias que estavam falando sobre ele, mentiras, conspiração secreta, no reino de Davi, isso aí talvez seja um pouco antes da revolta de Absalão ou de Amassa, todas essas questões que envolvia depois da queda de Davi com Batseba, isso se tornou algo notório, assim, era algo que havia um descontentamento em muitos daqueles que estavam no palácio. Uma pena, né? Davi era um homem de Deus, é um homem de Deus, porque o cristão nunca morre, mas traz essa questão da língua, é, que não contribui. É por isso que Deus fala para a gente guardar, Amós fala bem isso, de guardar a língua. Tiago, capítulo 3 também. É importante nós guardarmos a nossa língua de falar mal. Se não for falar bem de alguém, mal que não saia da nossa boca também. É um texto que revela aí esse poder destrutivo da língua. Aí. Como diz Davi, né, os ímpios afiam suas flechas e disparam ela contra todo mundo aí. A marca que os inimigos mais usam nos nossos dias é essa fake news, né? É tanta mentira que às vezes chega num ponto que o cidadão não sabe que, e agora com a IA, nem sempre a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira. O diabo cria essa ilusão, esse caos, ele gosta disso. E, gente, essa maquinação política, né, que vem da queda de Satanás, esse inferno, e ele trouxe para a humanidade essas conspirações, maquinações, é algo que triste, né? Então, esse texto vai trazer assim, um pedido de proteção, verso 1 e 2, descrição aí que vai dos conspiradores, verso 3 e 6, a intervenção de Deus, no verso 7 vai aparecer, e o efeito do juízo divino, verso 8 e 9, e lógico, a alegria de Davi, no verso 10, a alegria dos justos. Então vamos lá, verso 1, clamor por proteção, verso 1 e 2. Então ele diz: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho aqui. Isso. Perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então, Davi chama Deus para ouvir minha voz. E aí, na minha meditação ou na minha queixa, aqui o autor coloca minhas perplexidades, mas a palavra lá, Gol Bechet, Golibechet, Golibechet, que é minha meditação, né? A minha voz na minha meditação seria, o ideal seria, ouve, ó Deus, minha voz na minha meditação. Então, Davi estava orando a Deus, se queixando, lamentando aí o, do Xixá, xixi,
né? A raiz aí, o chash, que é meditação, conversar, desabafo e uma lamentação profunda. Davi não estava reclamando, nossa, minha vida é ruim, e tudo. Ele estava lamentando por uma situação. Ele abre o coração dele e é esse nosso papel, abrir o nosso coração diante de Deus, para que não sejamos enganados. Porque em meio a uma luta, a primeira coisa que acontece na nossa vida é desviar do foco, que é a cruz de Cristo. E aí vem a murmuração, o descontentamento, a insatisfação. E a insatisfação nos leva ao pecado. A murmuração nos leva a pecar. Então, assim, não é um problema você ver uma realidade e falar, Deus, me ajuda aqui. É como o livro de Jó. Apesar de todas as lutas que Jó passou, ele não ficou murmurando, ele se lamentava. E aí, qual que foi o problema do livro de Jó, na vida de Jó? Os amigos de Jó. Nós temos 42 capítulos e o diabo só aparece em dois. Os outros 40 não são nem do diabo. A gente mesmo não dava conta. Né? A gente que eu digo a humanidade, os amigos de Jó. Porque vem aquele olhar julgador, essa questão de julgar as pessoas, infelizmente, muitas vezes é inerente do nosso coração. E aí, é, de vez de ajudar alguém, mas, você devia ter feito diferente, você devia ter feito isso, você não podia ter feito aquilo. Vê se abre o olho agora, não faz mais nada de errado. Gente, é, ajudar alguém é diferente disso. Então, Davi, ele pede para Deus ouvir a oração dele, preservar a vida dele, né, dessa pressão. Aí você tem Neemias com Xambalá, você vai lembrar, nós não vamos ler todos os textos, mas depois você pode ler tanto Jó como Neemias, que ele vinha e vinha criando aquele terror, né? Olha, vão invadir, vão destruir, vão quebrar tudo. E aí a presença de alguém falando sempre, tá ruim o emprego aqui, vou mandar a gente embora, o patrão não gosta de ninguém. E esse terror que alguns falam, nossa, olha, o Brasil não vai para frente, não tem jeito, não sei o que, meu Deus do céu, né? Não está feliz? Né? Vai embora. Mas assim, o que a gente vê é que o diabo sempre usa pessoas para reclamar, para roubar o nosso coração. E na época de Davi não era diferente. O diabo colocou ali, eu digo o diabo mesmo, colocou ali pessoas em volta de Davi para criar uma situação, não vai dar certo, seu emprego, sua família, seu filho, seu trabalho, assim, alguém para jogar um balde de água fria, sabe assim? Meu projeto, tem falha aqui, tem falha ali. Então, assim, os sonhos que você tem, cuidado com isso. Então, Davi, eu coloquei vários exemplos aqui, mas lógico, você tem aí alguns, pode ser até diferente, mas às vezes o diabo sempre vai colocar alguém para roubar aquilo que Deus tem para nós. E aí Davi fala: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto que os praticam. É, a Davi ele pede para Deus guardar a vida, esconder a vida dele, vigiar a vida dele, tipo assim, vigia, protege, guarda como um tesouro. A palavra aqui é guardar como um tesouro. Quando ele fala, esconde-me da conspiração, a, a, a ideia é de guardar como um tesouro, né? Ou uma vinha preciosa, como Cantares. Cantares vai falar sobre isso aí. Então, a preciosidade de preservação, de cuidado, e Deus chama esse amor de Deus. Davi não pede, isso que é legal em Davi. Deus desce fogo do céu, como Eliseu, queima todo mundo, mata todo mundo. Não, ele fala, guarda o meu coração. E isso é mais importante. Nosso coração é enganoso.
E a nossa proteção espiritual não vem de fora, vem de dentro. Isso é o mais importante. A nossa maior batalha é a nossa mente. Então, Davi, ele entende isso, e aí ele começa o verso 3, 4 a 6, aliás, ele fala assim, ó, os que afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Ou seja, Davi, eles falam assim que a língua deles começa a afiar e eles começam a maquinar assim o que falar. É, é ruim quando você tem que se defender de um. Agora, de um grupo, é maior ainda. Então, o Davi ele fala só, olha só, eles têm afiado a língua como espada e apontam como flechas, palavras amargas, palavras que vinham é, extremamente cortantes. Então a língua se tornou uma espada. Aquelas palavras amargas, né, se tornaram aí comentários, ataques planejados, Davi, assim. A gente vê bem isso aqui na política, né? A política, a corrupção na política, eu digo política no sentido da palavra, não nos políticos em si. Eu digo assim, a política, às vezes, no trabalho, aquela política em qualquer ambiente, é, que possa existir um conchavo, um partidarismo, isso é muito ruim. Paulo, nas suas cartas, ele fala para Timóteo, né, fugir dessas questões partidárias, partidarismo. Porque se você começa a ficar, nunca você vai ser isento de qualquer coisa, ou você vai ser, como é que fala? Inerte, não é bem a palavra, mas assim, você sempre vai ter que se posicionar, não é falta de você não se posicionar diante de uma situação, não é isso que ele está dizendo, mas é a questão de você se deixar envolver pela manipulação de alguém e ir contra outras pessoas e até não nos cabe falar mal de ninguém, nem do chefe, nem do emprego que a gente tem, nem de nada. A verdade é essa, é isso que Davi, legal Davi era isso. Ele ouvia e se calava. Maria, Deus fala isso sobre Maria. Maria ouvia tudo e guardava no seu coração. Por quê? Às vezes a gente não sabe o que fazer. Então Davi via isso aí, é, Davi mostra que a maledicência e a aliança dessas pessoas, quando elas estão presentes ali, aquele cochichinho ali, aquele sorrisinho, ele vinha incomodar Davi. Né? Tiago vai falar sobre isso. A língua é comparada como um fogo, né? O capítulo 3, capaz de incendiar uma floresta inteira. Esse é um texto, capítulo 3 é um texto legal para memorizar. E aí chega no verso 4, para os ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repetidamente e não temem. É, então, eles atiram em lugares ocultos aí, ou seja, você não sabe quem falou, ó, oh, me disseram. Aquela história, né? Olha, eu conto milagre, mas não conto santo. É complicado isso aí, né? Se a gente não pode falar o que não pode ser dito, então não deve ser falado. A palavra de Deus diz que a nossa boca tem que ser sim e não. Então, assim, é bom que a gente medita no que fala. Ó, eu vou falar aqui, mas não conta para ninguém. Então, não conta, não fala. A não ser que você peça uma orientação, fala, ó, vou conversar aqui, mas é que eu preciso saber uma orientação do que fazer. E isso é importante. Então, a, essa questão que eles fazem na, na ocultação, ou seja, escondido, é como uma emboscada. Eles se preparam um lugar secreto lá para emboscar a presa ali. É uma conspiração invisível.
Você sabe que existe, mas não sabe de onde é. As nossas maiores batalhas sempre vão acontecer diante de nós, nas nossas conversas, bastidores, as calúnias, mentiras. Então, Davi, ele traz essa questão que para nós é muito importante para a gente vigiar. Davi vai falar: tranca meus lábios, né, para que eu não venha pecar contra ti. Não me dê muito para que não se esqueça de ti, não pouco para que eu murmure do Senhor. Deus tem nos dado, Hebreus 12 vai falar isso também, né? 12 a 14. Ah, só, ele, que ver texto aqui, só para você anotar direitinho lá. É, Hebreus 12 mesmo, finalzinho lá, o verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tende, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Aí ele cita Isaías aqui, 40, né? Esse texto também é importante. Então, Davi, ele traz essa ideia. Aí o verso 5 ele fala, teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? Então, ele já traz a ideia aí, eles fazem uma pergunta, né? E quem nos verá, ou seja, não, o que a gente está fazendo aqui, só a gente sabe. Né? É triste isso. A ausência do a essência do pecado é o engano, a mentira. Eles acreditam que poderiam agir e ninguém ia descobrir. Mas esquece que Deus vê tudo. Deus vê até o invisível. Projeta iniquidade, verso 6, inquire em tudo que se pode escogitar. E é abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Tudo que eles têm cogitado, tudo que eles têm maquinado, é um abismo. E o coração deles, cada um, é um destino que não tem volta. A verdade é essa. Então, ainda que eles usem essa expressão que ninguém descobrirá, essa é a ilusão do pecado. O pecado nos engana, ou seja, se ninguém viu, não existe pecado. É uma mentira, né? Não é verdade. A questão é que todo pecado vai trazer um preço muito caro na nossa vida. E aí, esse preço, às vezes, é muito doloroso quando vem a conta. E aí chega no verso 7. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Eles não sabem de onde, mas Deus responde. Então Davi orou. Aqui ocorre a inversão da situação de Davi. Então Davi não teve a vitória ainda, mas ele sabia que ela viria. Deus vai disparar uma flecha e aí, sem saber de onde veio, como aconteceu, tudo aquilo que eles pensaram não deu certo. É uma justiça poética aqui de Davi, ele usa, e é bem legal, porque ele mostra, ó, como o exército pronto da batalha, de repente o exército é desbaratado, ninguém sabe o que aconteceu. Assim como foi lá em Ezequias, a, um exército de 170 mil simplesmente fugiu. Então, o salmista ele traz esse instrumento de julgamento de Deus. Ele olha e ele julga. Toda vez que a gente pede Deus, o Senhor julga aí entre mim e essa situação. E eu confio no Senhor. E pronto, acabou. Já está entregue. Deus vai fazer a obra. A gente precisa descansar. É, o Salmo, aqui é igual o Salmo 7, o verso 15 e 16. É a pessoa que cava uma cova e acaba caindo nela. E aí a gente chega no verso 8. De sorte aí, desarte, serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos que vêm meneiam a cabeça. Então, assim,
vai chegar uma hora que as próprias armas desse povo aí se tornam a causa da queda deles. Jesus vai falar isso em Mateus capítulo 12, 36. De toda palavra frívola que proferirem os homens delas darão conta no dia do juízo. Também, Eclesiastes capítulo 2 vai falar isso também, no verso 12, Eclesiastes 12. Tudo que nós falarmos, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Então, Davi ele chama atenção, né? E quando essa palavra volta, os que vêm, até aqueles que estavam lá participando, é triste isso, né? O diabo é tão sujo que até aqueles que estavam concordando, depois que vê a queda, vão balançar. Olha, tipo Naamã lá de Esté, né, que maquinou contra Mordecai e aí se enforcou na própria forca. Enforcaram ele, né? Se enforcou, não, enforcaram ele na própria forca. E aí chega um verso 9: e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. Então Deus ele traz essa ideia, depois do juízo, ele traz o temor. Ninguém sabe por que existe, mas a pessoa fica, nossa, igual temiam José do Egito, Daniel, porque era um homem íntegro, um homem justo, um homem que trazia a presença de Deus. O propósito de Deus do julgamento não é punir, mas revelar o poder de Deus. Ah, quando a gente lê a Bíblia, e aí a gente olha e fala assim, nossa, o Velho Testamento é muito cruel, às vezes muito sanguinário. Uma pena, porque a graça está transbordando no Velho Testamento, até mais do que no Novo. Às vezes, quando você lê, você vê a graça de Deus em todo lugar, mas ela não estava lá com o interesse de punir um ou outro, mas gerar e revelar quem era Deus. Ninguém sabia quem era Deus, então Deus precisava se mostrar. É uma pena que as pessoas tinham um coração muito duro, não tinham o Espírito Santo ali, já é difícil com o Espírito Santo, fora dele é mais difícil ainda. E aí ele traz essa ideia, né, da justiça de Deus, e aí mostra o poder. E aí traz essa ideia olha, Deus existe e está guardando quem ele ama. Ou seja, só precisa se voltar a Deus. O verso 10: o justo aí se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Então, Davi termina a oração e ele traz essa ideia do medo no começo da oração, mas no final da oração ele se alegra aí. Ele meditou, ele orou, ele refletiu e desabafou. No verso 1 a gente vê tudo isso, né? Meditar, oração, refletir, desabafo. Aí no verso 2 ele mostra os ataques. O verso 3 aí ele representa os ataques ocultos diante de Deus como um tribunal. E o verso 4 ele mostra que Deus guarda, uma proteção ativa de Deus aí. No verso 5 ele também traz essa questão de ensino, apontar o caminho aí. É legal, até não falei lá no verso 5, irá, né, que é lançar flecha, é a mesma raiz para Torá, que é a instrução, aponta o caminho. Então, que nós devemos tomar cuidado? Tomar cuidado com a língua. A língua pode, no nosso entender, de vez de ser algo bom, pode ser algo muito mal. E isso é importante para a gente tomar o cuidado para não se deixar enganar pela língua e aí ser usado como instrumento do inimigo aí. Então,
A gente vai ver que muitos na Bíblia usaram a língua, Mateus 26, lá, os grupos religiosos que tentaram matar Jesus, as testemunhas, falsas testemunhas, tudo Mateus 26, depois você dá uma lida lá. 1 Coríntios capítulo 4 também, ele traz essa ideia que Cristo é o juiz e vai trazer, né, as intenções ocultas no coração de qualquer um. 1 Coríntios 4, 5. O que a gente pode concluir no final? Deus conhece tudo que está acontecendo à nossa volta. Ainda que a língua possua um poder gigante e o pecado oculto, ele vai estar diante de Deus, ele vai ser revelado no momento de Deus. Tenha paciência. Deus vai transformar esse mal em justiça e no final eu e você vamos nos alegrar no Senhor. Então, quando a mentira parece triunfar, os ataques vêm dos bastidores aí, o povo de Deus pode descansar, descansa no Senhor, na certeza de que nenhuma conspiração escapa aos olhos do Senhor. Não tenta fazer justiça pelas próprias mãos. Confia no Senhor. Amém? Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos alerta, o Senhor nos discipula, o Senhor nos mostra o caminho. Que possamos aprender a descansar em Ti. Assim como Davi, que ele vê toda essa maquinação contra a vida dele, ele simplesmente descansou no Senhor. Traz, ó Deus, a Tua verdade, a Tua graça sobre nossas vidas. Livra-nos das mentiras, livra-nos de murmurar nesse dia, de reclamar, livra-nos de falar uma palavra que não cabe como cristão. Traz palavras de bênção na nossa boca, que a nossa palavra ministre a cura, libertação, salvação na vida das pessoas. Guarda os nossos pensamentos, não nos deixe vagar no ermo ou no vazio, mas nos mostra, Deus, onde e devemos focar neste dia. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um que nos ouve, que a cura, a libertação, a restauração encontre o nosso coração, que tenhamos um coração não dividido, mas unido no Senhor. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que honra estarmos juntos. Que Deus nos abençoe aí nesse dia ensolarado de inverno, em nome do Senhor Jesus.